deixou aqui. Quando abro essa Bíblia, eu sei que Ele está falando comigo. Isso é maravilhoso. Porque Deus sempre fala comigo. Por isso, quando abrimos a palavra de Deus, nós entramos, amados irmãos, numa universalidade do grande propósito de Deus, da redenção de Deus, que começou lá no infinito, na eternidade, amados irmãos, que chegou até nós e ela continua. Tão maravilhoso. E que Deus dê espírito de revelação nos nossos corações, que possamos contemplar a beleza do nosso Senhor através da sua palavra, através do Espírito Santo, bendito Espírito Santo, aquele que nos ilumina, aquele que nos faz lembrar, aquele que nos ensina, aquele que nos leva a ter uma vida de testemunho, e aquele que nos conduz à tal verdade, é aquele que glorifica a Cristo. Tudo isso está em João capítulo 14 até o 16. A função do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, esse colírio celestial, para tirar a nossa cegueira, nossa catarata, nossa miopia espiritual. Deus quer fazer isso. Você quer? Então vai te custar o preço. Sem seguir Jesus tem preço. Vamos orar. Pai querido, usa a tua palavra. E que teu Espírito tenha liberdade, que ele encontre caminho aberto, para que ele possa atuar, para que ele possa falar, para que ele possa iluminar, para que ele possa nos transformar, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos em Efésios duas orações de Paulo, só um parênteses, duas orações de Paulo, e essas orações, elas falam, a primeira é iluminação, a segunda é conformação, ou, devo dizer, compreensão do grande amor de Deus para nossas vidas. Quanto mais conhecemos a Jesus, é impossível alguém ficar do mesmo jeito que está. Quanto mais chegamos à luz, é impossível, amados irmãos, nós não vemos as trevas que há nas nossas vidas. Por isso, o Salmista 56 diz: na tua luz eu vejo a luz. Nós queremos aproximar da luz, amados irmãos. Ou nós fazemos como João 3, diz: aqueles que vivem nas trevas não amam a luz, porque não querem que as suas obras sejam manifestas. E quando nós lemos a Bíblia, amados irmãos, tudo é manifesto. É manifesta a grandeza de Deus, a nossa própria miséria, mas também manifesta a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Irmão, nós estamos naquela caminhada, que é aquelas 4 propostas, né? Primeiro nós estudamos sobre a visão espiritual. O segundo, sobre a casa espiritual, a casa de Deus e a igreja. Terceiro, a edificação da casa de Deus. E estudamos como que Deus edifica a sua casa. Nós, como pedras vivas, que nasceram da pedra viva. E nós nascemos da pedra viva, ganhando o DNA dessa pedra, mas ainda não somos lascas, que tem que ser conformado à pedra angular que é Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar, assim, pela graça de Deus, a responsabilidade espiritual que nós temos diante de todas essas coisas. A carta de Efésios é a carta mais profunda, certo? Que fala da igreja. Colossenses também fala, todas elas falam, mas mais profundamente a carta dos Efésios. Porque os 3 primeiros capítulos vai colocar a nossa posição celestial. O 4, 5 e 6, até o versículo 9, do 6, vai falar sobre o nosso andar, a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus tem falado conosco. E no capítulo 6, do 10 até o 18, vai falar do nosso conflito. A armadura de Deus. Nós temos um grande conflito. Nós temos que ter conflito interior
nós somos conflitos exteriores. Por isso que Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele fala de 4 mortes, se você prestar atenção. Gálatas 2:19 fala: eu morri pela lei, para a lei. O 2:20 ele vai dizer: eu morri para mim mesmo. E é aí que está o grande problema. Se você andar mais um pouquinho, no Gálatas 5, ele vai dizer que nós morremos na carne. Gálatas 6:14, ele vai dizer assim: nós morremos para o mundo, e o mundo está morto para nós, crucificado, morto. E no final de tudo ele fala assim: não me incomodem, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas irmãos, essa deve ser a nossa carreira espiritual. Os pilares da vida cristã. Cristo revelado em nós, Gálatas 1:15-16. Cristo sendo formado em nós, 4:19. E o último, meus irmãos: longe de me gloriar, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim e eu sou crucificado para mim. Então nós temos dentro da carta aos Efésios, se pode dividir ela de vários modos. Um deles, os primeiros 3 capítulos, vai falar da paz. A segunda, os outros 3 a 5, vai falar de andar. 9 meses fala de andar. Porque é impossível que alguém que conheça Jesus não ande. É impossível quem ama Jesus não ande. Nós vamos ver o que é esse andar. A nossa responsabilidade diante de Deus, da sua palavra. Mas você também se pode dividir, permanecer uma fé inabalável. Por isso no capítulo 6, do 10 em diante, vai dizer: para vocês permanecerem firmes, uma fé inabalável em Cristo Jesus. Podemos dividir também o outro modo, podemos dividir que é, no capítulo 1 a 3, é um descanso naquilo que Cristo fez. Por isso o capítulo 1, do 3 ao 16, ao 14, vai ter 7 glórias de Cristo. Se você estudar lá, você vai ver. Ele começa dizendo no capítulo 3, que vai dizer, 1:3, ele diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As cartas de Paulo têm mais de 200 vezes em Cristo. Você só pode ter alegria verdadeira em Cristo. Você só pode orar verdadeiramente em Cristo. Você só pode, amados irmãos, dar graças a Deus por tudo em Cristo. Fora disso, amados irmãos, é impossível viver uma vida cristã desse jeito. Tudo resume nossa vida em Cristo. Então, primeiro é descansar. Do capítulo 4 a 5 é andar. E, amados irmãos, você pode também colocar no capítulo 1 a 3 posição. Qual a nossa posição? Deus nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós só descansamos na suficiência de Cristo. O nosso descanso é Cristo. Hebreus capítulo 4. Aqueles irmãos que não entraram em Canaã, meus irmãos, é uma realidade espiritual. Canaã não é Canaã celestial. No céu não existe inimigo, irmãos. No céu tem Jerusalém celestial. Canaã celestial não. Canaã fala da realidade espiritual, das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. E que Deus colocou para mim e para você, para que nós possamos pisar nela, tomar posse daquilo que Deus, Cristo já fez na cruz por mim e por você. Então, nós temos a condição agora de andar. Se eu tenho uma posição, sou filho de Deus, deve andar como filho de Deus. Nós somos filhos da luz. E Efésios vai dizer: então vocês andem como filhos da luz, não da noite, não nas trevas. Também há o conflito. Nós vamos ter conflito, irmãos. A vida cristã são conflitos interiores e conflitos exteriores, porque nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Podemos dizer a carne está dentro de nós. Então há um conflito dentro de nós e um conflito exterior, o mundo e o diabo. Então nós temos 3 inimigos: a trindade satânica, a carne, o mundo e Satanás. Mas amado,
nós temos a Trindade maravilhosa que venceu todas essas coisas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, que nós deveríamos ser mais que vencedores. Não só vencedores, mais que vencedores. O conflito. Outro, amados irmãos, divisão, isso é o irmão Washington que fala, ele diz assim, ele coloca, nós estamos assentados na suficiência da obra de Cristo. Segundo, ele diz, nós estamos andando na suficiência da obra de Cristo, na cruz. Terceiro, nós devemos permanecer firmes diante das ciladas do inimigo, nessa caminhada espiritual. Isso, amados irmãos, tudo isso porque a igreja deve ser a expressão de Cristo. Infelizmente a igreja muitas vezes quer ser a expressão da sua instituição. Não, nós somos expressão de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva, é a família de Deus. A igreja é para expressar Cristo, e somente isso, e isso é tudo. Como é que o corpo expressa a cabeça? Tira a sua cabeça, o que vai acontecer com o seu corpo? Agora põe a cabeça, e o corpo responde à cabeça. Amados irmãos, nós não entendemos ainda que é o cabeça da igreja é Cristo. E se nós estamos ouvindo Cristo, obedecendo a Cristo, amados irmãos, o nosso corpo expressa Cristo no nosso ouvido, nos nossos olhos, no nosso olfato, no nosso paladar, no nosso tato, no nosso olhar. Você está vendo? O mundo, amados irmãos, está vendo tanta coisa que não é de Cristo. Quando o mundo começar a ver Cristo, amados irmãos, Filipenses, Colossenses vai dizer, vocês são luzeiros, luzeiros para esse mundo em trevas. Mateus vai dizer, vós sois a luz. Não é você vai ser, você é. Mas cadê o candeeiro? Por que tem o candeeiro? Para iluminar. Mas o candeeiro, sendo o Espírito Santo, não tem luz. O candeeiro com pouco o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo jamais pode ter medo. Mas você pode deixar que ele não exerça a sua função, anunciando Cristo, a verdade e a glória de Cristo, para uma expressão de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que Efésios 5 vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. Depois de encher o Espírito Santo, ele falando entre vós, com hinos, certo? Ser submissos uns aos outros, está entendendo? Fazer a vontade de Deus. Aí ele já entra para a família e vai dizer, o modo de você ter essa vida celestial vai ter uma vida cheia do Espírito Santo. A mulher nunca vai ser submissa à esposa do Senhor se não estivesse sendo cheia do Espírito Santo. O marido nunca vai amar a sua igreja, a sua esposa como Cristo como a igreja, se ele não estiver sendo cheio do Espírito Santo. Está vendo, irmãos? Nós amputamos o Espírito Santo. A palavra de Deus sozinha é legalismo. Mas a palavra de Deus com o Espírito Santo é a expressão de Cristo. Você pode ter a palavra de Deus. Os judeus, eles eram legalistas, eles tinham toda a Bíblia. E Jesus disse para eles, olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Meus irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tremenda, maravilhosa. Sem Espírito Santo não é igreja. E sem Espírito Santo não há expressão de Cristo. 2 Coríntios 3,18 vai dizer, amados irmãos, olhando e contemplando como por um espelho. Nós crescemos de glória em glória, a imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Então presta atenção, amados irmãos. Cristo precisa
estar sendo tornados evidentes, visíveis na vida dos crentes. Nós falamos, no Brasil diz que tem são 90 mil de cristãos, né? E acho que 45, 60 mil de evangélicos, que é o país mais corrupto do mundo. Então nós estamos confundindo, amados irmãos, evangelho, cristianismo, sem Cristo. Sem Cristo. Infelizmente, amados irmãos, nós devemos estar orando por nós, avaliando os nossos corações e orando por essa cristandade que Cristo está do lado de fora. Realidade espiritual, porque Deus está procurando. Ele não está procurando se você conhece muito a Bíblia, ele deve conhecer. Mas cadê a realidade espiritual? Quantos amados nossos que nós conhecemos, homens de Deus, mulheres de Deus, que conheciam a Bíblia, meus irmãos? Se perguntasse para o meu sogro, minha sogra, eles conheciam o fundamento da Bíblia. Mas vai ver a vida. Se perguntasse para o meu pai, ele tinha um versículo: de graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, que ninguém se glorie. E antes de morrer, ele vai dizer: olha, eu estou indo para a casa do meu pai. Você está entendendo que a realidade espiritual é que é um grande cabeção de conhecimento bíblico? O pai da irmã Lia, na sua enfermidade, um câncer de próstata, e já com metástase, ele gritava: pai, pai, me leva, pai. Ele é sábio, ele tem consciência, ele tem a realidade espiritual. Isso é a realidade espiritual. O resto é um inchaço de intelectualismo bíblico. Mas o que a Bíblia diz para mim, para você, Efésios também, você pode entender uma riqueza de Deus para nós, um tesouro, capítulo 1 a 3. Se você ler. Mas também no 4 a 5, na nossa caminhada, nós somos peregrinos, que era estranho, aqui não é nosso lar. E a luta do cristão no caminho de vocês. Todos nós temos lutas nas nossas vidas. Meus irmãos, todos nós gostamos de ouvir sobre graça, e é maravilhosa. Mas dificilmente nós gostamos de ouvir sobre responsabilidade. A palavra de Deus diz assim: vocês honram com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Está vendo, irmãos? A responsabilidade nossa, diante de quando nós falamos: sou crente, eu sou um cristão verdadeiro, eu sou um filho de Deus. Há uma responsabilidade enorme em cima disso. Ele é o Deus de toda graça. Ele veio cheio de graça e de verdade. Mas ele veio em verdade. Sabe o que quer dizer verdade? Se você pegar um contexto, ele vai dizer realidade. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, é o caminho da cruz. Deus não tem outro caminho para salvar você, eu não sei o caminho da cruz. Quando ele diz: eu sou a verdade, é a realidade. E eu sou a vida. Não há vida sem o caminho da cruz, sem a realidade da cruz. É que nos traz vida. E nós somos reconciliados com Deus através da obra de Cristo naquela cruz. Amados irmãos, o dom da vida. Se você ler João capítulo 1, Evangelho de João 1 a 7, você vai ver quantas vezes vai falar sobre vida. Porque não tem como, amados irmãos, tudo começa pela vida. Cristo é a vida. Quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem vida. Mas que vida é essa? A vida celestial. A vida espiritual. A vida de Cristo. Quando você pega o capítulo 8 até o 12, você vai ler sobre a luz. Do 13 até o final, você vai ler sobre o amor. E ele termina o Evangelho de João. Jesus perguntando para João: você me ama? Você está entendendo, irmãos? Ele pergunta assim: Pedro, você vai pregar bastante, Pedro? Você vai ser intelectual bíblico? Não. Ele está perguntando se você me ama. Porque aquele que ama a palavra de Deus. Tem responsabilidade.
Aquele que ama, amados irmãos, guarda a sua palavra. Está em João capítulo 14. Aqueles que dizem que me amam, guardam a minha palavra. E outro, em 1 João capítulo 2, 16, diz: aqueles que dizem que permanecem em mim, devem andar como eu andei. Amados irmãos, quando a gente olha Isaías, sabe que a primeira coisa que vem a mim já fala assim: é isso impossível. E é. Bom, mas em Cristo Jesus é possível. É que nós nivelamos a nossa vida cristã lá embaixo. Não, irmãos. Pega a vida de Paulo e outros. Olha Paulo, ele vai dizer em Timóteo, 1 Timóteo, ele vai dizer assim: olha, era um perseguidor da igreja, eu era um blasfemo, mas vou dizer uma coisa para vocês: Deus usou de misericórdia e graça para comigo, e eu sou o principal dos pecadores. Olha o que Deus fez da minha vida. É como se estivesse dizendo: Deus faz isso na sua vida também, se você entender o que é o caminho da cruz. E a Bíblia diz para mim e para você: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. É uma vida ascensional. A verdade é que nós muitas vezes somos crianças espirituais, como 1 Coríntios. Eu não pude falar para vocês que são espirituais, vocês são crianças. Vocês vêm brigando, vocês estão construindo sobre o fundamento que é Cristo, palha, feno e madeira. Um louvorzão, vão inventar alguma coisa para atrair o povo, vão fazer qualquer coisa humana, terrena, para a glória do homem. Vai se julgar. Deus só aceita ouro, que fala dele mesmo, prata, que fala da redenção, e pedras preciosas, que fala da obra do Espírito Santo na minha vida. O que estiver construído fora disso, nós irmãos, Deus aceita. O nosso culto tem que ser dentro da palavra de Deus. A nossa vida tem que ser dentro da palavra de Deus. Tudo. Não há nada. Você só pode demonstrar vida se você vive. Não é vida religiosa, é vida real, é vida cristã. Muitas vezes, e aí os jovens, vocês jovens, os jovens querem ser independentes, certo? Eles vão crescendo, nós todos passamos por isso. Nós queremos ser independentes, mas sem responsabilidade. Aí que está o problema. Nós devemos ser dependentes, sempre dependentes de Deus, e sermos responsáveis por sermos chamados filhos de Deus, em qualquer circunstância da nossa vida. Então, responsabilidade, eu gostaria de citar 3 parábolas. Eu vou citar princípios, nós não vamos entrar nas parábolas. Vou citar princípios para a gente caminhar nessa manhã. Bom, o primeiro princípio que nós vamos lá é Lucas 19. Vamos para a primeira palavra. Das minas. Lucas 19. 11 a 27. Não vou ler tudo. Nós vamos pegar textos, princípios. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. E agora aqui você vai entender. E ele disse assim: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Está falando de quem? De Cristo. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Amados irmãos, aqui ele deu igual para todo mundo. Você vai ver que talento dá 5, dá 2, dá 2. Aqui ele deu igual. Por quê? Porque a graça de Deus é dada a todo mundo do mesmo jeito, da mesma profundidade, da mesma extensão. Então o que fala aqui das 10 minas fala da graça e da fé. Quem é que nos dá fé? O autor da fé, que é Jesus. Então fala, aqui não fala que um recebeu isso, recebeu aquilo. Não. Porque primeira coisa, meus irmãos, a responsabilidade, ela vem de nós entendermos que tudo vem da graça de Deus e a fé na palavra de Deus. E olha o que aconteceu aqui. Vou ler lá. Versículo 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar seus servos que deram dinheiro, a fim de que,
saber que negócio cada um teria conseguido. Quer dizer, qual a sua responsabilidade? O que você fez com isso? O que Deus, o que você fez com a fé? O que Deus você fez com a graça de Deus? Paulo diz assim: eu trabalhei muito mais que vocês, que todos vocês, mas não foi eu, foi a graça de Deus em mim. Você está entendendo, amados irmãos? Para que Deus é gracioso para comigo e você? Para você usar a graça de Deus para crescer. Negociar. Não é negociar como a gente pensa. Negociar aqui, amados irmãos, é você acrescentar na sua vida, a vida dos outros, a graça maravilhosa de Deus e a fé em Cristo Jesus. E você viu o que aconteceu? Vamos ver lá? Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fosse fiel um pouco também, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. E esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro dizendo: presta atenção, você não fala muito de nós. Olha aqui, ele vai dizer assim: porque tive medo, não temor. Temor é reverência, obediência. Medo. A Bíblia diz que tem medo, tem pouco amor. Amar ao pouco o Senhor. Porque quem ama o Senhor obedece, leva em conta a sua palavra. E nós vamos dizer que Deus não dá nada para mim e para você, que Deus conhece a minha capacidade sua e Ele vai capacitar para você. Não tem nenhuma excusa. Dizer: não. E olha o que ele diz: vem então outro dizer: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Amados irmãos, o que abençoou essa mina? As outras pessoas? O que acrescentou na vida dessa própria pessoa que recebeu a graça de Deus? Nada. Você está entendendo, amados irmãos? E Deus vai dizer: servo ou mal. Lembre-se que está falando para servo. Se é servo, é filho. Servo ou mal. E o que você serve disso? Eu tive medo que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, e sei o que não semeaste. Ele sabia que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele mandou fazer. Mas irmãos, Ele deu a graça igual para todos, não pode ter diferença, porque a graça está em Cristo Jesus. Deus espera de nós isso. O que fazendo com a graça que nos tem sido dada? O que nós fazemos com ela? Responsabilidade. O que Ele fez? Enterrou na terra. Ele enterrou em coisas terrenas, que devia se enterrar, se negociar em coisas celestiais. Ele voltou na terra. Nós sabemos. Ele foi negligente à visão, negligente à palavra, negligente àquilo que foi lhe dado, negligente em saber que Deus é soberano e aquilo que Ele dá, Ele capacita. Ele simplesmente, amados irmãos, Ele não levou em conta a graça de Deus. Cadê a responsabilidade? O que nós temos feito com a graça de Deus que Deus tem dado para mim e para você? A graça é única, é Jesus Cristo. É dada para todo mundo. Ele veio cheio de graça e verdade. O que nós fazemos com a graça de Deus? Paulo diz: eu trabalhei, Paulo, mas não fui eu, foi a graça de Deus operando em mim, porque eu respondi a graça de Deus. É o primeiro, irmãos, o primeiro princípio. Vamos para o segundo. E nós vamos responder a Deus é uma prova de amor, irmãos. Por favor, cuidado com o legalismo. Se lembra da igreja de Sardes? Nós estamos estudando aí as obras da igreja.
Apocalipse de 1 a 3. Nós vamos chegar lá. O que diz sobre a igreja de Sardes? Vocês dizem que estão vivos, vocês estão mortos. Se você for ver na história da igreja, você vai ver que ela se encaixa em alguns aspectos depois da reforma. Ficamos com muito conhecimento bíblico, sem vida. E olha, meus irmãos, a responsabilidade é uma prova de amor. Quem me ama, obedece. É isso, simples. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Olha, se você prestar atenção, amados irmãos, olha Noé, mas vai chover, você faz uma arca, Senhor, o que precisa de uma arca se não chove? Eu nem conheço isso aí, eu nem sei que é arca. Deus deu o modelo para Noé. Noé, boca calada. Boca calada. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, porque o seu coração era voltado para Deus. E ele constrói toda a arca. 120 anos. Responsabilidade. E olha o que aconteceu. Olha o tabernáculo. Lembra-se que ele nunca constrói sozinho. O tabernáculo, quantas pessoas Deus usou para construir o tabernáculo, mas tinha um modelo único. Olha o templo. E assim sucessivamente. Amados irmãos, ele deveria estar preocupado com os negócios do céu e não terreno. Ele fincou aqui na terra e não no céu. A segunda parábola, Mateus 25, sobre os talentos. Mateus 25. Pegando os princípios, irmãos, o estudo sobre elas. Mateus 25, 14 a 30. Eu não vou ler todos também, vamos pegar os princípios aqui. Os talentos. Agora aqui você vai ver que Deus distribuiu os talentos para cada um de um modo diferente. Por quê? Porque Deus distribui de acordo. Deus distribui de acordo com o quê? A capacidade de cada um. Deus conhece eu e você. E diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos, ele confiou os seus bens. Amados irmãos, Deus confiou à igreja o Evangelho. Deus confiou à igreja o Evangelho da graça de Deus. E olha o que foi feito. E um deu 5 talentos, outro deu 2, outro deu 1. E ele diz aqui: a cada um segundo a sua própria capacidade. Quer dizer, amados irmãos, que Deus deu talento para cada um de nós. Vamos transportar isso para o dom. Se você ler 1 Coríntios 12, você vai ver os dons. Se você ler Romanos 12, tem lá os dons. Se você olhar 1 Pedro, está lá dons. Deus deu para cada um de nós. Agora presta atenção no que nós fazemos com ele. A nossa responsabilidade. O que receber 5 talentos saiu imediatamente. Ele é um servo. O servo obedece. Se você for ver Marcos, que fala do servo perfeito, que é Cristo, tem mais de 13 vezes imediatamente. Jesus imediatamente. Esse é o servo. É o escravo de Cristo. Negociou, investiu com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Não era dele, é do seu Senhor. Os dons que Deus dá é dele, é para ele, é para a edificação do corpo de Cristo. Seu Senhor volta. A hora que ele enterrou na terra, terreno. Está vendo, amados?
o que é terreno, o que é visível, o que é finito. O povo de Deus, ele investe no invisível, naquilo que é eterno. O povo de Deus o seleciona. E olha a colocação que ele faz aqui, amados irmãos. E ele disse: voltando ao seu Senhor, versículo 31, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Por segundo, ele vai dizer a mesma coisa, que não é a quantidade, amados irmãos, é a responsabilidade que nós temos para aquilo que Deus tem nos dado. Deus nos confiou os dons. O que fazemos com eles? Os outros dons, fica essa brigaiada aí de pentecostal, vamos ler a mim. Está lá os dons. Pode entender um outro, pode ter divergência com o outro, pode. Na grande maioria, mas irmãos, não está escrito não. Deus deu o dom para cada um. E quem dá? O Espírito Santo. Não é você que escolhe, mas você abre o seu coração para que Deus possa colocar o dom em você. Olha só aqui. Segundo, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Alegria. E o terceiro? Agora vamos ao terceiro. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: eu escondi na terra o teu talento. A graça de Deus, o dom é de Deus, para a glória de Deus, para expressar Cristo para esse mundo. A nossa responsabilidade. A responsabilidade da igreja está em relação ao cabeça, que é Jesus Cristo. O corpo expressar o cabeça. Chegando por fim que receberam um talento de Senhor, sabendo que aos homens severos ceifas onde não semeasse junta numa plaza. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E Deus falou assim: eu dei para você usar esse talento, multiplicar-se. Lembre-se que a graça de Deus você pode aumentar. É graça sobre graça. O talento, Deus deu aquilo. Deus pode dar outro, pode, mas Deus já deu um talento para você. E ele vai dizer: ó servo inútil, lançai para fora nas trevas, ali haverá choro, ranger de dentes. Irmãos, responsabilidade. Vamos para o terceiro. Então aqui na primeira parábola fala da graça, aqui fala do dom. Deus deu talento, Deus deu o dom para mim e para você. São dados diferentes, porque Deus conhece cada um, mas todos têm. Ninguém pode dizer não tem. Então, o talento representa o dom espiritual. Presta atenção, meus irmãos. Quem deu 5 dobrou, quem deu 2 dobrou, quem deu 1 interrompeu. Sabe por que a igreja tem tanta dificuldade de expressar Cristo? Porque individualmente Deus deu o dom da graça e da fé, e Deus deu o dom espiritual, e as pessoas não exercem. Por que na igreja geralmente são 3, 4, 5, 6 que trabalham, que faz isso, que faz isso, faz isso, fazer o resto tudo sentado ouvindo? Por que, irmãos? Está enterrando. Cadê a responsabilidade? Nós temos dificuldade, meus irmãos. Olha Caim. Cadê seu irmão Abel? Não tem responsabilidade com ele? Você tem. Você tem. Eu tenho. Nós temos. Você tem mais de 60 vezes na Bíblia mutualidade. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Isso é a vida da igreja. A parábola dos talentos tem as mesmas recompensas. Preste atenção. São as mesmas. Porque você não esqueça uma coisa, que Deus tem galardão. E o que é galardão?
recebem a graça e a usam para expressar graça para as pessoas que é Cristo. Recebe o dom, o talento, que usa esse talento para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. O que recebeu um talento, recebeu uma repreensão severa de Deus. Com as minas, as recompensas são diferentes. Presta atenção. O aumento da graça é muito maior do que o aumento dos dons. Você tem a parábola das minas, dos talentos, vamos para a última. Parábola do servo. Vamos lá. Mateus 24. Vamos lá. Para depois nós entrarmos, ter um pano de fundo para nós entrarmos, amados irmãos, nas responsabilidades. Aqui já está dizendo muita coisa para mim e para você. A partir do versículo 45, Mateus 24. Olha o que ele diz. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ou sábio, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Presta atenção. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. E olha o que aconteceu com o servo. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro, ranger de dente. Mudou a conduta? Olha só, irmãos. Cadê o servo fiel e bom, prudente e sábio? Agora ele tornou um tirano da igreja. Ele usa a igreja para bem pessoal. Ele usa as pessoas. É um tirano. Ele disse para as pessoas: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. É um tirano. Está vendo, meus irmãos? Cadê o servo bom, prudente, fiel? Na palavra de Deus. É um servo, pode ser bom ou mau, fiel ou infiel. Aos lados, o servo de Deus pode ser infiel? Claro, 1 Timóteo capítulo 2. Se vocês forem fiéis, está falando para a igreja, eu continuo fiel. Mas se esqueceram da recompensa que vai dar escrito lá. Que muitas vezes nós não paramos a pensar sobre o galardão. E que não quer dizer que eu vou fazer tudo isso porque eu quero o galardão. Não, você vai fazer tudo isso porque você ama o Senhor. E porque você ama o Senhor. E você faz por amor a Deus. Deus vai recompensar você. Salvação você já tem.